Eu achei o segundo mês muito mais difícil do que o primeiro. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Cá estamos nós, depois de longas semanas gravando pouquíssimo pra vocês. Queríamos ter gravado mais. E vamos falar sobre isso nesse vídeo. Opa! Com o tradicional, famoso, majestoso. Não sei mais falar. Review de segundo mês do nosso querido Abel. Plim! Então, Tinha uma frase. Sabe esses vídeos de YouTube que tem tipo um corte no início, que foi uma frase falada no meio do vídeo, que aí eles, nossa, isso daqui daria uma ótima introdução chamariz para trazer pro início. A gente não tem isso, porque a gente não edita o vídeo, né? A gente grava e pode, então a gente nunca Mas teve se rolar isso. uma frase muito boa... Não, mas tem uma frase que eu queria iniciar. que eu queria falar agora, só para cortar e botar no início. Tá. Então é um corte planejado. Corte planejado. Chamariz para você que chegou até aqui 30 segundos depois. A frase é a seguinte: eu achei o segundo mês muito mais difícil do que o primeiro. Boa. Pronto, já foi. Já foi. É a frase Então, uma das lotada. coisas que eu queria colocar de início, aproveitando esse ensejo, é que a memória da Cris está um show de comédia à parte. Tá um lixo. Tá muito ruim. Tá um lixo. Ela esquece tudo. Piorou tudo. Tudo piorou. É impressionante, mas tá muito engraçado. Gente, olha essa espinha. A espinha. Isso poderia ser o corte de início também, mas eu vou poupar vocês dessa. Apesar de que vídeos de espinha tem muita audiência na internet. Caraca, o que acontece que as pessoas gostam de ver espinha sendo espremida, Cravos gente? e espinhas. Eu acho nojento. Desculpa, se você é essa pessoa, tá tudo bem. Mas eu acho nojento. Não, e depois do vídeo que eu falei que eu tentei estourar uma espinha na minha cabeça, Nossa. que eu fui execrado por Óbvio vocês... Óbvio que você tá errado, né? Você tá errado. Caramba, mas eu fui linchado em praça pública. Tá certo. Tá certinho. Tá certo linchar alguém, Cristiane? Você sim, nesse momento. Chamei de Cristiane, percebeu? Percebi. Gente, o Abel tá confortável, tá? Antes que alguém que fale, bom. gente, esse menino tá todo torto. Ele tá assim porque ele quer, ele estava bonitinho, mas ele vai dormindo e vai derretendo. E eu vou aparando as arestas dele aqui, mas tipo, ele dorme tortinho mesmo, ele gosta de ir se ajustando ao corpo, assim. Então, ele está bem. Está tudo bem com o nosso querido Abelzinho. Tá, ele fez 2 meses. Fez 2 meses. Ele tomou a primeira vacina. Não, calma. Tudo no universo da maternidade e da paternidade demanda um disclaimer. Porque tem sempre alguém que vai falar, mas olha só. Então, assim, eu falei muito no Instagram que ele ia tomar a primeira vacina. E aí veio uma pessoa falar assim, ele não tomou vacina de BCG no hospital. Ah, cara. Essa foi a primeira vacina dele. Gente. Chato. A segunda. A vacina de 2 meses. Ele tomou hepatite B no hospital também. Tomou. E agora é o primeiro ciclo de vacinas. Vamos fazer o termo correto. Antes que os fiscais dos termos venham comentar no... E agora todo mês vai ter um ciclo de vacina. Um ciclo de vacina. Ele só... É o modo tutorial, o primeiro mês, né? Agora é. É tutorial. Porque a partir do segundo mês é diferente. Enfim, a gente vai desbravar o segundo mês. Sim. Mas antes de qualquer coisa, eu queria recomendar para vocês a BIP. Esse vídeo não é patrocinado. Infelizmente. Porém, temos uma parceria com a BIP desde a gravidez. Eu fiz a vacina Brisvo, que é aquela que previne contra bronquiolite, ou protege contra bronquiolite. Eu não vou saber o termo exato. O termo é uma prevenção. Previne, então, é o termo. Isso. Ela dá mais... Protege um pouquinho proteção. mais. E aí, mas não quer dizer que é completamente... Qual é o nome do vírus? Cercial. Ah, você quer falar nome de vírus? Eu sou vai filósofo, eu não sou fazendo... biólogo. Não, eu tenho certeza que nesse momento já tem alguém arrumando óculos e não fazendo... Não sou um biomédico. E aí, faça. Comente aqui. Isso. Se você sabe para que é a Brisvo, especificamente de uma forma completa e complexa, e qual é o nome do vírus? Cercial. É o para quê? VSR. Vírus respiratório. Isso. Bota aqui nos comentários que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E a gente tem essa parceria com a Brisvo, e aí... Com a Brisvo não, com a BIP. Esse tá meu cérebro.
E aí, a gente tem. Você tá balançando o celular todo, né? É porque você vai fazendo eu rir com a sua memória estragada. E aí a gente tem código de desconto. Eu Isso. vou deixar aqui na descrição, porque na tela. Não. É isso, tá? Então Tu vacina. vai lembrar Vou. do código de desconto? Vou. Qualquer coisa você lembra. Qualquer coisa alguém lembra. Gente, ela não ia deixar o código, aí eu boto. Aí eu boto, Mas é isso, a gente tem essa parceria, a BIP vai em casa e foi muito bom que a gente deu a vacina lá na casa dos meus pais. E porque a gente mora muito no interior, nada chega aqui mesmo. Mas a gente foi até o lugar que a BIP chega, porque a gente queria Quando esse muito vídeo for fazer. lá, vai estar lá no nosso Instagram, o videozinho dele. Ainda não? Ainda não. Ah, ficou porque tão bonitinho. Porque também tem isso. A gente vai falar isso ao longo do vídeo, mas eu estou demorando 5 dias para fazer algo que eu fazia em 5 minutos. Talvez essa seja a prova de fogo, mais prova de fogo da maternidade. Da taurina, trabalhadora. Porque eu sou muito eficiente. Desculpa. Ah, mas ela é arrogante. Ela. Não, eu sou eficiente, peraí, gente. não. Deixa eu falar. Gente, a Cris, ela faz trabalhos numa velocidade, numa qualidade absurda, invejável. A velocidade, tudo bem. A qualidade não sei. A qualidade, sim. Qualidade, sim. Tá. Velocidade e qualidade invejável. O trabalho dela tudo. é perfeito, é lindo. Obrigada. Tipo, sempre foi. E agora ela está com outro trabalho que está sendo feito numa qualidade, numa velocidade invejável. Talvez essa seja a parte psicológica da maternidade que mais me deixa tensa e mais me angustie. Eu não estou conseguindo ser eficiente. E assim, isso falando de um lugar profissional, tá? Porque eu sei que eu estou sendo eficiente com ele. Exato. Então, o meu cérebro está todo voltado para isso. Só que é aquela parada... que a Cris, eu vou falar, a Cris, ela só consegue, ela faz esse trabalho porque ela é muito exigente, dessa forma, porque ela é muito exigente com ela mesma. Sim. E aí, vem essas cobranças ansiosas do absoluto nada. A minha ansiedade, eu já falei isso várias vezes, ela é muito profissional. Isso. E eu sempre falo com ela o seguinte, Cris, lembre-se que você está no momento da, como é que é? Licença maternidade. E tá tudo bem, eu entendo. Antes que também venham, Cris, não se cobre. Gente, vamos lá. Ansiedade, depressão, esses lugares que a nossa mente ocupa, né, na nossa vida, eles são autoconscientes hoje em dia, porque discute-se muito sobre esses temas. Ainda bem que são temas que são conversados, que são analisados, que existe troca. Por exemplo, de eu falar assim, nossa, eu tenho um negócio para fazer amanhã e eu tô com uma dor de barriga absurda. E a pessoa falar, isso é ansiedade, hein? Eu tenho isso. Então, ainda bem que existe isso, né? Esse lugar de discussão em que a gente tá ali trocando e realmente aprendendo mais sobre a gente mesmo. Mas isso não invalida que a gente sinta. Exato. O fato da gente saber que existe, o fato da gente saber ter ferramentas para né, superar, isso não invalida quer dizer que a ele vai gente desaparecer. tenha e que a gente conviva com isso. É. Então, não se cobre muito. Eu sei que eu não tenho que me cobrar. Não exija muito de você nesse momento. Eu sei disso. Você está executando um bom trabalho como mãe. Eu também sei disso, porque eu estou me dedicando tudo que eu posso para isso. Exatamente. Né? Eu pausei a minha vida para isso, gente. Porque a vida dele, nesse momento, é a coisa mais importante do mundo para mim. Mas isso não invalida sentimentos de aonde eu estou. Cadê aquela Cris que fazia isso? Cadê aquela Cris que lavava a louça em 5 minutos? Que agora ela demora 2 dias para lavar uma louça. Que terapia. Então, coisas assim, tá? Só pra gente deixar bem claro aqui que psicologicamente tá tudo bem. Sim. Mas existe uma cobrança. Óbvio, porque sou eu comigo mesma. Exato. Né? E aí, o nosso review, ele consiste em pegar basicamente os tópicos de desenvolvimento e o que esperar daquele mês e julgar se o Abel entregou mais ou menos. Inclusive, eu estou com um livro aqui da minha sogra, Psicologia do Desenvolvimento, é um livro da faculdade dela, que é A Infância Inicial, o Bebê e Sua Mãe. E Sua Mãe. Então, além dessa lista do Google, eu peguei também, eu criei perguntas. Sabe aquela tag de fim de ano que a gente... Se você nunca assistiu nossa tag de fim de ano, gente, assista, porque ela é fenomenal.
Inclusive, todos os dias eu penso nela, desde que eu pari. Caramba! Todos os dias eu penso nela. A gente falou coisa de gestação, de gravidar, né? No ano passado? Ano passado eu tava grávida, né? Não, então... A gente fez ano passado? A gente não fez ano passado, fez? Fez. A tag? Eu acho que a gente não fez. Eu acho que a gente esqueceu. Acho que fez. Não, eu acho que fez. Não, eu não esqueço dessa tag. Essa tag é muito preciosa pra A gente. gente esqueceu um ano, que era o ano que nem era uma coisa do ano, assim, porque a gente fez no primeiro ano, aí no segundo ano a gente não fez, porque não era uma coisa que a gente planejava fazer todo ano. É. E aí, de Aí do nada repente, alguém voltou, cobrou. Não, alguém cobrou e aí a gente passou a fazer. Todo ano. Todo ano. Então acho que não tem um ano desde o primeiro, que foi 2015, Foi 2015 o primeiro. por aí. É, do E Galo o primeiro Tadeu. é maravilhoso. Tem o Do Galo Galo Tadeu, Tadeu. É é. maravilhoso esse ícone. Eu vou deixar o link do primeiro aqui e aí vocês podem ver os outros aqui no E no se ela canal. não botar o link por algum Me motivo, cobre ela nos comentários. Mas aí o que eu fiz? Eu gostei muito do vídeo do primeiro mês, Sim. mas aí eu falei assim, cara, eu quero fazer uma tagzinha pra gente ir seguindo e ter uma análise do Tá, Abel. entendi. E aí, se vocês quiserem sugerir, eu fiz 7 perguntinhas, mas se vocês quiserem sugerir Mais perguntas, perguntas. pode sugerir que a gente incrementa essa tag. Até dezembro, não, até março do ano que vem, que é quando ele completa um ano, a tag pode ter 50 perguntas, tá tudo bem. Ah, tá, 50 aí- fatos sobre Abel. A tag de milhões. Aí o quê? Aí acaba com um ano, é isso? Não acaba com um ano, eu acho. Porque ele vai continuar aqui e a gente também. Caraca, com um ano talvez ele já possa estar respondendo. E talvez ele possa analisar a gente. Doida pra ele analisar a gente. Uma família bem freudiana. Todo mundo analisado. Não, ninguém é freudiano aquilo. Tá mais pra Lacan. A gente fica calado, eu acho que um eu sou olhando o bem outro. freudiana. Eu acho que eu sou bem freudiana. Cruzes, sério? Eu acho. Tá bom. Vocês já viram um podcast da neta do Freud, bisneta do Freud? Caramba! Cara, ela analisou a Courtney Cox. É muito Que é a bom. Mônica de Friends. Vai lá, por favor. Não sei que neuroses. Não sei que neuroses. Maravilhoso, inclusive. Vou deixar o link aqui na descrição também. Se eu não deixar, me cobre. Mas, fiz aqui os 7 Ela não vai itens. botar nada na descrição, ela vai esperar todas as cobranças. Eu tenho pessoas virginianas que seguem a gente, que eu tenho certeza que vai ter um virginiano que vai falar lista de débitos da crise. Vai botar a lista. Isso. Tá tudo certo. A gente começa pelas nossas perguntas ou pela lista do Google? Lista do Google. Então, vamos lá. Aos 2 meses, o bebê começa a dar sorrisos sociais. Nossa! Reconhecer os pais. Vamos primeiro na No introdução. geral, tá. E começa a ter melhor controle da cabeça, podendo sustentá-la por alguns segundos quando de bruços. Uhum. O desenvolvimento do sono também melhora, com o bebê a começar a dormir mais tempo seguido à noite. Tá. Além disso, o bebê começa a seguir objetos com os olhos Uhum. e a brincar com as mãos, explorando o seu corpo. Esta é a introdução. Agora vamos Então, aos mas isso aí desenvolvimentos. é o 2 meses. 2 meses. A gente não viveu isso ainda. Viveu, a gente tá vivendo o terceiro agora. Ah, tá, entendi. Tá bom. A gente completou 2 meses, agora a gente iniciou O terceiro mês, tá, entendi. Vamos lá então aos cheques de desenvolvimento Vamos do lá, nosso vamos querido lá. Abel. Plim. Primeiro que ele tá dormindo comigo falando aqui em cima dele e isso já é um Eu milagre. jurava que ele não ia conseguir. Tá? Isso aqui já é o evento desse momento da vida. Mas vamos lá. Social. Sorrisos sociais, sim. Muitos. Ele ri muito. Ele Mas ele é ri desde o primeiro mês. Ele Mas riu no assim como primeiro. ele tá rindo, é diferente. Nossa, ele ri muito lindo. Ele ri muito e ele olha nos nossos olhos assim, abre um sorrisão. Que é o segundo ponto, reconhecimento dos pais Sim. e interações com os cuidadores. Sim. Que isso tudo tá dentro do desenvolvimento social dele do segundo Tá mês. perfeito, tá 10 de 10. E, gente, ele é muito sociável. É. E ele é muito sorridente. Mas, assim, não é sociável só de sorrisos. Não. Ele fica brabo. E ele interage Ele com a fica brabeza chateado. dele. Ele fica chateado. Às vezes ele dá um gritinho quando ele não Dá. consegue fazer alguma coisa que ele dá. Ele fala, Ele fica irritado. Aria. Os traços deliciosos. Cara, não tem um dia que a Cris não fala, meu filho, você não precisa se estressar. Todo dia ela fala essa frase. Eu não aguento, que ele tá bem aqui mamandinho assim, ó. Bonitinho. Fofo, nenenzinho, sabe? Tipo, todo molinho.
E mãozinha aqui, É, mamando, ele e o gosta de olhinho mamar assim. virando, sabe o olhinho virando do bebezinho mamando? Eu amo esse olhinho virando dele, que vai tipo, eu fico, gente, ele tá delirante no meu leite, ele tá tonte, 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 tonte. Dá um prazer ver o rostinho dele aqui Dá delirante. mesmo. De repente, o bico escapa do peito dele por algum motivo. Sim. Ah, ele virou um pouquinho a cabeça, nanana, o bico escapou. Não queira ser o bico do peito, porque ele chega a bater no bico do peito. De tanto ranço que ele fica. Ele olha pro bico e ele fica. O quê? É. Não queira ser o bico A do gente meu tem um peito. livrinho que a gente coloca perto do trocador dele quando ele vai trocar a fralda. E aí esse livrinho tem um chocalhinho pendurado. Cara, ele bate nesse livro. Bate. E Ele ele bate enfia a muito. mão por dentro do chocalhinho, que é uma argola, e fica puxando o Cara, e é muito livro. brabo. Caraca, é brabo. muito engraçado, cara. Muito arianinho irritado, cara. Mas ele tem essas interações sociais demais, Tem. assim. Ele olha no olho, ele presta atenção. Tipo, nesse final de semana que a gente foi na casa dos meus pais, pela primeira vez com ele, É. ele fica, tipo, as pessoas falando com ele assim, meus pais, né? Meus pais e minha tia, que era É. só que tava lá, que são as pessoas que Não, geralmente até vêm a pra cá. enfermeira da BIP lá, ela interagindo com ele ficou. Não, na hora de ir embora, ela virou pra mim e falou assim, ai, obrigada, tal, não sei o quê. Aí ele tava tristinho no meu colo, pois Vacinado. agulharam as perninhas dele. É. E aí ele tava me olhando, tipo assim, aí eu falei assim, eu simplesmente falei, nossa, ele tá muito chateado. Aí ela olhou pra mim e falou, ele me olhou, brabo. Aí a gente, hahaha, fui ver o vídeo depois, gente, a cara A dele, cara dele virou figurinha ele tava já. no meu colo e ela aqui assim se arrumando pra dar vacina nele, ele assim, ó. E isso aqui irritadíssimo. Vem aí, adolescência de Abel. Será que Inclusive, Pedro Terrible Mendes. 2, Cris. Terrible 2. Terrible A gente 2. vem bem antes. Isso. A gente já teve Terrible 2 Months agora. É. Aqui, eu conversei com o Panda, queria trazer pro público. É. Falei pro Panda que eu queria ter um nome para esse quadro de conteúdos de maternidade, paternidade, para ser como se fosse o nosso podcast, né, gente? Porque hoje em dia tem esse negócio do podcast. Ah, Mas a gente tem o nosso canal e tudo vai entrando aqui. isso. Mas eu queria ter um nome. E aí eu falei pro Panda que eu queria que o nosso nome de programa de paternidade e maternidade fosse Distopia Parental. Nossa, horroroso. Mas o Panda esse falou que é nome. horroroso e muito difícil. Eu entendo a intenção, mas é um nome que não dá pra Aí não dá pra sugiram pesquisar. nomes. Não dá pra pesquisar. Sugira nomes. Sugira nomes Isso. para o nosso quadro de paternidade e maternidade, Isso. porque eu acho que a partir de agora a gente vai ter bastante coisa para falar. É, Que a partir de agora a gente cada dia é um flash. isso. Como diria- Eu acho que pode ser bebê abelhudo. Não, Não, aqui a gente não quer nenhum eu apelido com o quero nome que do seja Abel. sobre pais Tá. e não sobre o bebê. Tá. Então, por isso que eu pensei no distopia parental, porque eu acho que tem a ver com as coisas que a gente gosta, de distopia, nananã. E aí, a distopia é muito aquele medo que a gente tem Então, do futuro. eu prefiro. Não, então, a distopia é baseada no medo. Eu prefiro que seja utopia parental. Ou isso. Mas o parental. Mas as pessoas projetam mais medo do que... Mas a gente não, entendeu? Por isso que é utópico. Comente, qual nome você acha que tem que ter esse podcast de parentalidade? Que o Panda odeia parentalidade. Eu não gosto muito de parentalidade. Motor. Melhor controle da cabeça, movimentos mais coordenados e começa a segurar objetos. Já demos spoiler que sim. Sim, do para livrinho. todas as respostas. Sim. Não, o controle da cabeça é surreal, assim. É muito gente, diferente. O que é a cabeça do bebê, né, cara? É. Ela faz uns negócios assim que a gente, meu Deus do céu, vai cair. Dá uns sustos na gente. A gente quase infarta às vezes aqui, tá? E tem que ter cuidado com o pescocinho, né? Esse movimento pra trás pode ser muito perigoso pro pescocinho pode dele. machucar. A gente tem bastante cuidado com isso. Sim. Mas, eventualmente, ele fica todo torto assim. Não, mas assim não Tá é tudo tão bem. ruim. E ele não fica assim horas, né? A gente movimenta ele, a gente ajusta ele. Sim. Até porque se ele ficar muito de um ladinho assim, ele começa a ficar suadinho.
E aí Sou demais. incomoda. Ele é bem calorento. Eu sou calorenta, Panda é calorento. A gente mora no Rio de Janeiro e estamos no inverno quase. E taca a Final do roupa outono, pesada na criança. E ele. Ah, porque ele sente frio, né? É O pezinho fica porque é gelado. bonitinha, né? Bonitinha essas roupinhas de Também, neném, cara. Doido, porque Essa roupinha de cosmonauta. essa aqui é uma das roupinhas que a gente comprou lá na feira de gestante. É verdade. Se você não viu o nosso vídeo do delírio consumista que eu tive naquela feira, que a gente chegou na casa da minha mãe, foi tópico, porque minha tia virou e falou assim, eu falei alguma coisa de roupa, que ela falou assim, você fica gastando R$1.800 não sei aonde? Tia Ana, estamos aqui de olho na senhora. Enfim, vai lá ver nosso vídeo da feira de gestante. E não, eu não fiquei chateado depois do vídeo. Chateado. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Cognitivo, Panda Mendes. Rastreamento de objetos com os olhos, exploração das mãos e do corpo. Exploração das mãos e do Esse corpo. nem tanto, essa exploração das mãos e do corpo. Cara, ele... Então, mas... É mais sobre outras coisas do que sobre ele mesmo, né? Ele não olha pra mão dele assim, por exemplo. Não, mas não é isso, eu acho. É o quê? Eu acho que exploração da mão é ele com a mão, tipo, pegar a outra mão, pegar o rosto, pegar o cabelo. Nosso rosto, pegar... pelo amor de Deus. Ele pega, por exemplo, quando ele tá no meu colo, ele pega a gola da minha camisa. E agora, quando ele tá acordando, ele tá fazendo isso direto. Tipo, ele tá aqui dormindinho. Aí se ele acorda assustado por qualquer motivo, tipo aquele reflexo de Moro que ele faz. Tipo assim. Eu amo isso. Ele faz e agarra a gola da minha camisa e puxa. É verdade. Ele tá fazendo isso. Tá fazendo assim, Ele entendeu pra que serve a mão dele, que é pra pegar coisas, né? Ele tá começando a explorar dessa forma. Mas ele não explora uma a outra. Tipo, ele não mexe muito nele mesmo. Ele puxa o cabelo e aperta o rosto. Mas eu acho que isso já faz parte da exploração inicial. Então sim. É leve, assim. Não é algo tipo, nossa, estou sentindo todo o meu corpo e eu tenho noção que a minha mão sente. Sim. Eu acho que ele não chegou nesse nível. Mas de vez em quando ele se surpreende. Tipo, pega a orelha e aí agarra a orelha, pega o nariz. Às vezes ele dorme assim, ó. Próximo tópico, sono. Dorme mais tempo seguido à noite, ciclos de sono mais definidos. Então, comparação ao primeiro mês, que realmente é bem tenso, assim, né? O primeiro mês eu acho que ele é mais tenso, porque o bebê pode morrer. Basicamente. A morte súbita, né? Tipo, ele pode simplesmente... Se sufocar. Nem só a morte súbita, mas a hipoglicemia. Tem uma lista de bosta que pode acontecer. Caraca, mas o que eu vejo de amigo meu que falando que não sabia da hipoglicemia de dormir 4 horas seguidas pode ser perigoso pro neném. Exatamente. Então, no primeiro mês, mesmo que ele queira dormir, a gente precisa acordar de 3 em 3 horas. Então, é um alerta que a gente fica com a gente mesmo e com ele. No segundo mês, você já pode... relaxa aí, deixa o bebê viver a vida dele. Você vai aos poucos progredindo. 4, 5 horas, ver se o neném chega lá. Mas tem que ficar atento de qualquer forma. Não pode simplesmente abandonar e esperar ele acordar. Tem que prestar atenção, a morte súbita pode acontecer ainda. Mas a morte súbita é um fantasma na vida dos pais. Porque ele dormindo de bruços, ele pode gofar e aí pode tampar o canalzinho de respiração. Ele respirar e aí se afogar. É isso. É desesperador um pouco. E aí, mas mesmo que ele durma melhor e tenha ciclos de sono mais bem definidos, que realmente tem, tipo, logo que ele virou assim para 2 meses, num dos primeiros dias, assim, ele dormiu 4 horas e meia, direto, assim, numa noite. E eu fiquei... O que tá acontecendo com essa criança? Porque dá um sustinho. Você entra na imersão do dia a dia. Assim, a gente tem... vamos abrir o nosso coração. A gente colocou ele no berço. E aí a gente veio para a sala assistir um filme. E aí a gente apagou. Os 2. Destruídos no sofá. Sim. E aí, de repente, com o babá, o monitorzinho do babá eletrônica. Aí, de repente, ele começou a chorar. E aí a gente deu um pulo, porque a gente não tinha noção do horário, e a gente não observou nada, porque na nossa cabeça a gente ia ver um filme, ia pro quarto dormir e... 2 horinhas tava check, tá tudo bem. Nossa, foi 4 horas e meia. A gente só apagou, não vimos o filme e quase infartamos. Mas uma coisa que aconteceu nesse segundo mês, que eu acho que bate muito de frente com esses ciclos de sono mais bem definidos. Eu tô muito sem jeito aqui, gente. A minha coluna tá doendo. As minhas costas. De carregar ele muito tempo ninando. Nossa, eu tô muito...
Tá doendo muito. Ele tá crescendo já. Tá pesando. Isso aí tem que ficar no review. O braço não aguenta muito. Tipo, Mas. uma coisa é ninar, balançar o nenenzinho de 5 quilos por, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Outra coisa são 3 horas. Não, e de um bebê resistente agora ao sono. Porque ele já entendeu que ele dormir ele dorme não mais. tá interagindo. É. E aí ele quer viver. Isso. Ele olha pra você do tipo, me deixa viver, com o olho virando de sono, assim, ó. Meu filho, né, gente? É. Eu odeio dormir. Eu não sei se vocês sabem. Eu acho que dormir é uma perda de tempo. Mas dormi hoje de tarde. Mas dormir de tarde, porque eu tenho apagado de vez em quando. Mas vamos lá, uma coisa que eu acho que bate muito de frente com esse ciclo de sono mais bem definido, no segundo mês, são os saltos de desenvolvimento. Por exemplo, ele teve muita cólica e continua tendo esse mês, como eu falei, tanto no Instagram quanto no outro vídeo aqui. Ele tá sendo medicado, a gente vai levar ele no osteopata, né, para ele poder também ter essa ajudinha aí. Já teve recomendação tanto da pediatra quanto de vários seguidores. Mas ele tem essas coliquinhas, e essas coliquinhas impedem ele de dormir bem, né? Ele acorda no meio de um ciclo de sono profundo, por exemplo. Então é legal que ele já tenha esse ciclo de sono mais bem definido, mas é um inferno que o corpinho dele esteja ainda se desenvolvendo e que ele precise desses momentos aí de passar aí por essas tormentas físicas, né? Sim. Então, tudo que a gente pode fazer, a massagenzinha, a Chantala, os remedinhos, tudo a gente está fazendo. Ele está tomando Colicalme, está tomando Colides, está tomando Luftal, desde o primeiro mês. Então, assim, ele tem o suporte, mas ele ainda sofre isso porque ainda é um bebezinho. Sim. Mas vai passar. Mas isso foi uma tormenta na noite dele. Né? E nessa última semana, nesses últimos dias, por conta das vacinas, também teve muita dificuldade dormindo. E ainda tem a vacina do rotavírus, que pode ter reação aí até 20 dias. Então, ainda podem ter noites aí mal dormidas, exatamente por conta de toda essa treta aí. Alimentação. Mamadas mais frequentes, sim. Nossa. Com maior duração. Uma máquina de mamar. Sim. Com o quê? Maior duração. Sim. E pode ter períodos de maior fome, tipo pico de crescimento. Gente, sim. Hoje. Tem hora que eu acho que ele vai comer o meu peito. Hoje teve uma hora que não tinha mais leite. Não tinha no meu peito. Não tinha, acabou. Não tinha. Ele conseguiu sugar. Ele secou os 2 peitos e aí ficou com raiva. E aí ele deu um tapa no meu bico do peito. Tipo, acabou a bebida neste inferno. Desce mais uma, garçom. Sabe aquele negócio de não tem mais comida nesse estabelecimento? Neste moquito? Não, tem que falar. Moquito. Não. Nessa birosca? Nessa birosca, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Não tem mais comida nesta birosca. Cadê? Cadê meu prato de arroz com feijão? Caraca, birosca é muito uma palavra de carioca, cara. Ele deu uma enlouquecida na birosca. E é isso. Então, essa maior fome, picos de crescimento, meus amores. Agora, o Panda não para de bocejar. É porque eu não dormi de tarde. Temos um ponto positivo sobre a alimentação que eu gostaria que eu queria compartilhar com vocês. Sim. Ele está pegando mais vezes o meu peito sem o bico de silicone. Isso. Vocês sabem que é um rolê pra mim isso, né? Eu tô bem resolvida, que pelo menos ele está sendo alimentado, mesmo com bico de silicone. Porém, gostaria que não precisasse usar o bico de silicone, óbvio. Sim. Tenho, inclusive, algumas seguidoras me mandando mensagem falando, poxa, minha bebê tá com 25 dias, 30 dias e tá usando bico, queria muito que não usasse. Então, assim, acredite e continue tentando. Na noite da vacina, ele mamou a noite inteira sem bico de silicone e no dia seguinte a manhã inteira sem bico de silicone. Um sonho. E aí de tarde ele pegou o bico. Aí ele deu uma reclamada, pegou só com o bico. Uma reclamada não, né? Uma reclamada doeu. Ele, nossa, Tasmania que ele tava aqui. Tasmania, ficou irritado. Mas é compreensível, porque, tipo, é dolorido, a vacina... Tadico. Ele nunca sentiu dor, né? Assim, nesse nível, eu acredito. Nossa, a gente vai falar sobre a vacina. Ah, vai? Cuidados. É importante dar atenção às necessidades do bebê, como se alimentar, dormir e brincar. Check, Boa. check, check.
É importante criar um ambiente seguro e estimulante para o bebê. Sim. É importante estar atento aos sinais de alerta, como alteração de sono, alimentação ou comportamento. Sim. E é importante consultar o pediatra para tirar dúvidas e acompanhar o desenvolvimento do bebê. Beijo, Renata Sobral, nossa doutora maravilhosa. Doutora dele, não é nossa. É nossa da família, pediatra da família. Que foi incrível. E ela é incrível. E ela mandou mensagem muito feliz, comemorando também a questão do bico essa semana. Tenha uma rede de apoio pessoal e profissional que realmente te apoie. E fique feliz com as suas conquistas e que entenda que cada bebê e cada mãe tem a sua história e que não se deve comparar uma com a outra. Sim. Eu sou muito grata por isso mesmo. Quem é do Rio de Janeiro e quiser o telefone da doutora Renata, me pede no Instagram que eu mando, tá, gente? Super recomendo de verdade. Essa ela não vai botar na descrição, não. Não, ela atende lá na Barra. Sim. Eu super recomendo. Agora vamos às 7 perguntinhas que eu separei aqui pra gente responder todo mês. O que o segundo mês do Abel trouxe de mais diferente pra nossa vida? Os sorrisos dele são preenchedores, assim. Não existe problema maior que o sorriso dele não consiga ultrapassar. O sorriso dele é a coisa mais linda do mundo. Cara, o sorriso dele é muito legal. É muito encantador. legal. Mas pra mim, o que ele trouxe mais de diferente, assim, foi a necessidade no olhar de me ter. Porque no primeiro mês, o recém-nascido fica muito dormindinho. Ele não enxerga direito. Então, por mais que ele siga os sons do que você tá falando com ele não te olha com interesse. Sim. Mas no segundo mês, o nenenzinho, ele te olha com interesse. E pra gente que é mãe, né, que tem aqui esse contato da amamentação e que tem ele aqui, assim, o tempo todo no colo, mesmo que você amamente com a mamadeira desde o começo, por qualquer motivo, ainda assim você tem o contato da amamentação. Tá no seu colo, tá te olhando e é você que tá alimentando ele. Então não desvalorize essa amamentação. Ele olha e ele quer você. Ele sabe que você dá o elixir da vida para ele, sabe? Seja de carinho, de atenção, de leite, não importa. E eu achei isso mágico, assim. Ele tem consciência que você tá ali para ele. Sim. Eu achei isso muito bonito. E ele entrega isso no olhar. Segundo, traço tóxico do segundo mês do bebê. Eu acho que esses rompantes de nervosismo, né? Ele tem uns rompantes muito intensos, assim. Eu acho que a gente não esperava que fosse tão intenso assim, esse nervosismo dele. Ele é nervoso. Mas eu acho que ele tem uma personalidade fortezinha, né? Tem. Pra não dizer outra Mas eu não coisa. sei, eu não sei também se tem alguns efeitos, tipo, as cólicas e a vacina. Nossa, pode ter um efeito muito poderoso sobre esse nervosismo dele, uma irritabilidade muito alta, assim. Eu acho que o traço tóxico do segundo mês pra mim são as cólicas. É horrível. Horrível lidar com a cólica do bebê, são muitos gases. E tadinho, o bichinho só quer fazer cocô, sabe? Poxa vida. Poxa, Pondamentos. Só você já nesse vídeo. Eu tô tentando, mas é difícil. Tu é pai? Sou. Por isso você só você. Eu adoro fazer as massagenzinhas pra ele fazer cocô. Panda ama. É um ritual dos dois. O cocôzinho. É tipo um exercício. Né? Que eu deito ele na minha coxa, aí eu vou apertando as coxinhas, vou fazendo massagem, mexendo na barriguinha. Ele vai ficando tranquilo, porque eu acho que é isso que é o ideal. Não é pra você passar por uma sequência de movimentos só. É você passar pra criança que ela pode confiar em você, que ela pode contar com você, que ela não tá sozinha na dor, que ela não tá abandonada, não tá, tipo... Então mostra um companheirismo, um acolhimento, um carinho. E aí, porque é sobre relaxar. Essas cólicas de disquesia, né? Sim, sim. É sobre você confiar e relaxar e acreditar. Sim. E aí, quando você passa essa energia para a criança, naturalmente, ela corresponde ali e se alivia, né? Traço, então... teve o cocô a jato. Meu Deus. Traço tóxico top. Top. A gente tem isso. Eu gravei. Uhum. Não gravei o jato de cocô saindo. Não, porque a gente não esperava. Óbvio, porque é um jato que te surpreende. Uhum. Mas eu gravei o resultado do jato. Na Óbvio parede. que eu não vou colocar aqui. Não. Mas foi engraçado que eu Caraca, mas pintou a parede de bosta, assim. A garrafa térmica da aguinha quente tava na frente dele. Tava toda cagada. Isso. Eu mandei pros meus pais, no grupinho dos meus pais, né?
o videozinho do cocô a jato. Impressionante. E o meu pai, não sei se foi minha mãe ou meu pai que falou, você não vai botar isso nas redes, não é, Cristiane? Eu falei, gente, claro que não, por que eu vou expor a criança nesse nível? Mas eu posso verbalizar. Eu jamais te Isso. A mostrarei. gente não vai mostrar. Mas eu posso verbalizar que ele Mas cagou a foi minha um parede do quarto. jatão de bosta impressionante. A Cris, ela fugiu assim, Cara, ó. foi um Tava na segundo. direção da Cris, aí ela fez uou! E... Eu fui Matrix. Foi. Tá? Pra fugir Foi. do jato de cocô. Terceiro, traço encantador do segundo mês do bebê. E eu queria começar. Ele tentando falar. É a coisa mais fofa do universo. Ele fica olhando. A gente fala pra caraca. Ele arrotou pra todos vocês. A gente fala demais, a gente interage A gente demais. fala muito. E aí a gente percebeu que a gente precisa também dar o tempo dele, né? Então, por exemplo, ele tá fazendo alguns sonzinhos, tipo... Aí a gente faz e espera. E aí eu fico... A gente faz com o formatinho da boca, tipo... E ele faz. Aí ele fica olhando assim, olhando, aí faz o formato da boca e solta o sonzinho. E eu falo muito mesmo. Eu sou um gerador de lero-lero, assim, sozinho. Mentira, eu falo. sério? A gente nunca percebeu isso. Falo pra caraca. E aí eu fico falando pra ele muitas coisas. Eu converso assim, assuntos complexos com ele. Eu não converso só coisinha fofa de bebê, do tipo, não. Eu discuto política com ele, eu discuto série com ele. Eu conto histórias complexas pra ele de séries. Por exemplo, outro dia eu contei pra ele como um dia ele vai questionar o fato de eu ter amado Friends. E aí eu conversei com ele sobre cada personagem de Friends. E o que eu tenho certeza que ele vai questionar, tipo, mãe, você é uma pessoa tão sensata, você gostava disso? E aí eu converso muitas coisas complexas com ele. Quero ver quando ele questionar Gilmore Girls. Nossa, por que vai questionar perfeito? Enfim, aí ele vai falar, mãe, você é tão Lorelai Gilmore tóxica. Eu vou falar, como assim a Lorelai é tóxica? A Lorelai é tóxica, eu sei. Enfim, tá vendo esse gerador de Lorelai aqui sozinha? Eu faço com ele muito. E aí ele fica assim, ó. Sabe? O que passa na cabeça dela? Ele fica meio assim. Eu não sei se os divertidamente dele ficam lá de dentro assim, ó. Meu Deus do céu, essa mulher não para. É muito bonitinho ele tentar falar mesmo. É bonitinho demais. Incrível. Mas qual é a pergunta? O traço mais encantador do segundo mês do bebê. Cara, tem algo que ele fez tem poucos dias. Que é quando ele tava bem tranquilo assim. Ele botou a mãozinha no meu rosto Eu amo e ficou. mãozinha. Ou então, tipo, ele tava pra dormir, aí ele pegou o meu dedo e aí ficou. Eu amo também. Aí eu fiz assim, aí ele pegou com uma mão um dedinho, com a outra o dedinho, aí ele ficou correndo a mãozinha segurando o dedo. É fofo, é muito gostoso. fofo. É muito gostoso. Enfim, são desenvolvimentos muito bonitinhos que a gente não pode deixar de enaltecer e pensar só na parte difícil. Porque é muito fácil a gente parar aqui e falar, privação de sono. O bebê tá com cólica. Tu fala privação de sono no bocejo. O bebê tá aquilo. Pô, e a parte maneira? É a parte maneira. Um monte de coisa maneira acontecendo, sabe? 4. O que mudou na paternidade e na maternidade do primeiro para o segundo mês? Opa, jogando a cabeça pra trás, filho. O que mudou do primeiro para o segundo mês? Cara, eu acho que no meu caso eu entendo mais o tempo de dormir da madrugada, assim, o curto tempo de dormir. Acho que dá pra entender mais que existem momentos ali de acordar, de dar suporte, porque no primeiro mês eu acordava muito zureta, assim, tipo, eu não sabia o que fazer, tipo, completamente perdido no coisa. E aí agora eu acho que o corpo já tá começando a entender. Acho que a madrugada tá ficando mais fácil, não é moleza. Não é difícil. moleza, não é moleza mesmo. A gente fica cansado o tempo todo, ainda mais agora que eu voltei pra faculdade. Tem isso ainda. E aí, caraca, estudar tá sendo muito difícil. A concentração, né? Afeta muito o sono, a privação de sono. É difícil aprender, mas a gente tá tocando o balde aí, vamos lá. Cara, eu acho que pra mim, assim, nesse segundo mês fica muito marcado a noite da vacina, sabe? A noite que eu passei com ele pós-vacina. Foi uma noite de muita reconexão, assim.
eu acho que a maternidade, ela não tem um salto gigantesco de um mês pro outro, porque é uma conexão imediata, né? Tipo, nascer, tipo, desde a barriga, já tá ali dentro de você. Sim. Então, aquilo só vai evoluindo, crescendo e se aprofundando. Mas nessa noite da vacina, ele tava muito assim, eu preciso de você. E aí a gente passou a noite grudado, sabe? Ele dormiu a noite inteira no meu peito. Ele literalmente só se mexia para pegar o peito e voltar para a posição de dormir. E a gente ficou muito conectado. Foi uma coisa assim do tipo, você me cura, você me ajuda. O olhar dele era isso, Não, e sabe? os sonzinhos que ele fazia, né? Que ele ficava. De Tipo, dorzinha. de um sofrimentinho, Isso. sabe? Nossa. Então eu acho que isso não é que tenha mudado, mas a gente ganhou um upgrade aí, sabe, na maternidade com isso. Porque é uma devoção muito grande, a gente serve ao bebê sim, a gente tá ali atenta o tempo todo, mas em determinados momentos em que ele vem pro seu colo e demanda de você, Isso. você bota mais umas fichas ali na maternidade, sabe? Do tipo, cara, olha a elasticidade que o meu amor alcança, olha a elasticidade que a minha proteção alcança. Olha o quanto eu sou capaz de curar ele com o meu leite, de ajudar ele com o meu colo, de ter a quentura do meu corpo na quentura do corpo dele, e isso faz com que ele se sinta bem e protegido. Então, tudo isso potencializa a maternidade. Então, acho que foi o dia que eu senti essa mudança e esse aumento de espaço de maternar e de sentimento de maternar também. Boa. Aí tem o tópico 5, né? Vacina de 2 meses, comente. Muito se fala sobre essa vacina e sobre as reações. Não, a gente fez com a BIP, então foi particular, porque o número de proteção é muito maior, é surreal. A gente surreal. tem uma lista que a pediatra deu. Quem quiser me fala que eu mando por inbox, também não vou deixar aqui. Mas ela deu uma lista das diferenças. Tem um encartezinho. Quer que eu pegue o encarte? Eu vou pegar o encarte. Pega o encarte. Ela deu esse encarte aqui, que é o Guia de Vacinação até 1 ano de idade. E é dela mesma, tá? Foi feito por ela mesma aqui. Tem os dados dela aqui atrás, de médica pediatra. Aí aqui tem assim, a lista de vacinas, só mostrar pra vocês. A lista de vacinas, deem um print aí se quiserem, e as coisinhas diferentes aqui no público e no privado. Aí do lado tem assim, importante, converse com seu pediatra sobre medicações para febre e para conforto do seu bebê no dia da vacina. E 2, em caso de alergias prévias ou reações adversas, entre em contato com seu pediatra para orientações. Boa. Então tá aqui reforçado para vocês. Mas aí brevemente, tá, gente? Com 2, 4, 6 meses, ele toma pentavalente. Isso. Né? E aí a diferença é que na rede pública ela é celular, tem mais reações, e na rede privada é acelular, tem menos reações. Então, e aí isso é uma das coisas que a galera, inclusive, está se endividando para pagar na rede privada. Na privada. Porque mais reações é tipo febre, dores. Ele já sentiu, né? Mas o que a gente vê aí que infelizmente no SUS é complicado. Tipo, a gente defendeu o SUS a gestação inteira. Mas a vacina tá difícil. Mas, de novo, não romantizando, tá? Não. A gente fez porque a gente teve parceria com a Exato. BIP. Não sei se a gente conseguiria fazer se tivesse que pagar todas as vacinas, não. Exato. Então, não vou romantizar. Porque eu sei que tem gente que fala assim, valeu, vocês estão fazendo isso porque vocês ganharam. Sim. Isso. Sim, de fato, tá? Somos muito gratos aí ao nosso trabalho por isso. Exato. E não foi de graça, não foi do tipo, caiu. Não, a gente troca o nosso trabalho pela parceria da vacina. Exato. Então, o nosso trabalho tem um valor, a vacina tem um valor e a gente troca, a gente negocia e troca, tá? Também só para as pessoas não falarem assim, estão falando isso de barriga cheia. Tipo, não, a gente não é rico. De novo, a gente não é influenciador com 10 milhões de seguidores, que é muito fácil escolher as coisas. Não, às vezes a gente busca porque a gente realmente precisa. Isso. E aí, vamos lá, com 2, 4, 6 meses também, tem a poliomielite, né? Poliomielite. Que na rede pública, eu não sei qual é a diferença, mas tipo, não tem nada aqui na caixinha.
E na rede privada é hexavalente, que é a pentavalente mais VIP. Não sei o que isso significa. E aí tem a de rotavírus, que é com 2, 4 e 6 meses, né? Que na rede pública tem um sorotipo e na rede privada tem 5. Isso. Então são 5 tipos de vírus do rotavírus na rede privada. E a pneumocócica, também 2, 4, 6 meses, que na rede pública tem 10 sorotipos e na rede privada tem 20 sorotipos. Então, 20 tipos de vírus diferentes de pneumocócica. E aí as vacinas de 3 e 5 meses, que é a meningocócica e meningocócica B. A meningocócica, na rede pública, é C, não sei o que isso significa. E na rede privada é ACWY. E a meningocócica B só tem na rede privada. Na pública não tem. E aí, vacinas de campanha de 6 meses, né? Na rede pública é gripe e trivalente. E na privada é gripe e tetravalente. Então, tem esse extra. E a de febre amarela com 9 meses é igual nas duas redes. E aí tem outras vacinas também, obviamente, mas são as principais diferenças de pública e privada. Boa. Mas assim, o Abel ele não teve reação. Eu cheguei a falar isso no Instagram. Hoje ele teve esse negócio de ficar dengozinho, de ficar mais molinho, de querer colo. Ele tá assim o tempo todo. Então, ele ainda tá dentro do período, né, de reação da vacina. Isso. A reação das que não são rotavírus A pentavalente e a pneumocócica. é de 2 a 5 dias de... Até 72 horas de efeitos, né? 3 dias, então. De efeito, então termina amanhã, teoricamente, esse período em que ele teria alguma reação. A de rotavírus que dura mais tempo. Pode durar de 5 a 20 dias. E aí o que a gente fez eu vou deixar aqui na descrição o link, se eu não deixar, me cobre, do vídeo da pediatra que a gente assistiu também. Boa. A nossa pediatra já tinha dado pra gente as orientações, mas esse vídeo acalma bastante sobre as fake news, né, sobre essa vacina do rotavírus. Realmente, os pais podem pegar rotavírus nesse período que ele tá vacinado. A contaminação através das fezes da criança, né? Sim, mas tem jeito de você se proteger cara, e a higiene. Bota o link que acalma, mas basicamente, gente, se você lavar a mão, passar álcool, Tá tudo certinho, já tudo certo. É só você não limpar o cocô da criança e esfregar na cara, entendeu? Não é bem isso, tipo... Cara, até Você limpa a criança porque e aí... não é possível que as pessoas lavar a lavem mão é lavar a mão que nem na época do Covid. Tá tudo bem. Tá. É que nem na época do Covid, tipo, você lavar a mão por muito tempo, né, com muitos detalhes, são 10, contando até 10, depois secar bem sequinho, aí passar álcool 70, tipo, aí você tá protegido. É isso. E se cuidar, sabe? E você ter, assim, essa autoproteção também, né? Essa autoproteção também. De você entender que você tá ali cuidando dele, mas você não pode esquecer de você. Isso. Então, os seus cuidados de higiene básica precisam continuar como da vida, assim. Próxima pergunta. Quem é o Abel de 2 meses pra você? Nossa, o Abel de 2 meses é curioso, é esperto, é carinhoso. Carinhoso demais. Ele é carinhoso, ele é atento. Inteligente. Então, ele é carinhoso de dar, mas ele não é tão carinhoso de receber. Depende de mim, ele é. Não é não. Mas ele é muito parecido comigo, eu acho, no jeito de ser. Ele pra entrega. galera que fica assim, nossa, ele é a cara do panda, pipipipopopó, você só foi o transporte logístico dessa criança. Gente, me dá o controle, porque... Entrou uma luz azul aqui na fica tela. feia, né? Eu não Tu não consigo. consegue, peraí. Eu não sou de toque. Não sou de toque. Não me encoste. Não me abrace sem necessidade. Você não é de toque cobrado. Mas toque espontâneo você é. Sou. Mas, mas eu não gosto de quem... Tipo, Cris, me dá um abraço. Não, ela não gosta. Não me cobra toque. Entendeu? Do tipo, nossa, eu preciso que... Ai, não... Sei lá, não sou muito dessas coisas. Ele também não é muito, não. Não. Mas eventualmente ele encosta. Aquela brincadeirinha de você, tipo, beijar o pescocinho, beijar a barriguinha. Ele fica... Ele fica assim, ó. tipo...
que você tá fazendo isso comigo? Ele fica tipo, por que, cara? A cara dele é essa, ele não fica, ele não fica Não, felizinho. ele até dá um sorrisinho na primeira, mas você faz 2, 3 vezes e fica, ai, já Ele deu, fica- né, meu anjo? Você já me beijou aqui um pouquinho. É, Mas ele tá muito assim, ó. Depois tá, da vacina. Então tá fofinho. tá fofinho demais. Ele é muito fofinho. Mas ele tem personalidade forte sobre toques e essas coisas. Tem. E eu acho que, além disso, o Abel de 2 meses, ele é. Ele tem uma. Ele criou uma pressa dentro dele de aprendizado. Dá pra ver. Às vezes a gente fica falando com ele e ele fica olhando e você vê que ele vai se irritando com o fato de não conseguir interagir de volta. Ele do tipo, eu quero falar isso, mas eu não tô conseguindo. Eu quero fazer isso, mas aí ele fica do tipo, Ele tem uma cobrança sabe? pessoal, assim, por Dá pra ver assim desenvolver, que ele né? ele tem essa necessidade de querer estar. E ele ainda não consegue estar 100%, então ele se irrita com isso. Sim. Agora a última pergunta. O que você espera para o Abel de 3 meses? Cara. Não, tem uma coisa que eu tava conversando com um amigo que tem uma filhinha ontem, e aí ele me fez uma pergunta parecida, né? Eu não espero nada. É aquele negócio, porque esperar é criar expectativa, né? Eu estou mais pra ele do que esperando dele. E eu acho que esse é um trabalho que eu gostaria de fazer, que eu estou fazendo desde o começo e que eu gostaria de manter. Porque eu acho que a paternidade é muito mais sobre isso. Tipo, você dedicar é um trabalho constante. Sim. E é estar para o filho. Mas eu acho que é tóxico você esperar do filho, sabe? Total. É um trabalho tóxico e essa toxicidade, ela vai te corroendo e te absorvendo da sua genuidade, cara. Eu acho muito tóxico também. E o que eu espero pra ele de 3 meses, ele fez um biquinho agora, muito fofo. Cara, eu espero que ele consiga o que ele busca. Porque é muito ruim você ver o seu filho querendo alguma coisa, querendo fazer alguma coisa e sendo impedido pela lentidão do desenvolvimento do próprio sistema. E aí eu imagino que a expectativa que ele está criando de conseguir interagir, de conseguir falar, de conseguir mexer, de conseguir retribuir pra gente alguma coisa que a gente está dando para ele já percebeu, ele tem essa ansiedade de devolver. A pressa do Ariano, né? E eu espero que ele conquiste, assim, dentro do desenvolvimento natural dele, o mais breve possível, para ele ficar satisfeito com ele mesmo também, né? Porque eu entendo, eu sei o que é ter ansiedade, eu conversarei com ele sobre isso sempre, converso já, inclusive, às vezes quando ele tá no peito, ele fica muito ansioso, assim, e eu fica calmo, respira, às vezes eu boto ele no meu peito e respiro a minha respiração de sair da crise de ansiedade junto com ele, para ensinar ele também. Porque é isso, a gente que é millennial, né, e geração Z também, que tá aí já sendo pai, mãe, tudo, a gente tem o privilégio da informação. Sim. É o privilégio dessa época. E a gente precisa usar esse privilégio a nosso favor e não para deteriorar a nossa mente, como muita gente tem usado. Eu vejo que o universo da maternidade é um universo muito tóxico, agressivo e autovigilante de uma forma negativa nas redes sociais. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda. A razão é uma conquista, né? Isso estuda muito isso na filosofia. Mas parece que a razão nesse ambiente, ele se torna uma arma. E aí, quando você transforma a razão numa arma, você perde a razão. Então, é isso, não tem muito sentido. Então eu espero que ele... eu espero poder ajudá-lo da melhor forma possível a alcançar esse ponto de equilíbrio desde muito cedo, sem grandes cobranças, sem grandes exigências, sem projetar nele alguma coisa para aquele período, né? Eu acho que a informação também dessas fases da maternidade, que é uma coisa que eu vejo muito na minha mãe. Minha mãe foi mãe na década de 80, que tinha um total de menos 35 informações sobre qualquer coisa. Não tinha... Gente, quando eu nasci não tinha nem ultrassonografia com imagem. A ultrassonografia com imagem foi feita 2 anos depois
que eu nasci. Que foi o ano que eu nasci. Foi o ano que ele nasceu. Então, é um período muito diferente. E aí, às vezes, eu vejo minha mãe fazendo os comentários do tipo, mas por que você tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso? Eu falo, ele tá fazendo isso porque é o salto do segundo mês. Ela, quê? Então, tem informações sobre o maternar que a minha mãe não tem, porque na época dela não se conversava sobre isso. E eu acho que a gente tem esse privilégio da informação, mas a gente não pode transformar esse privilégio da informação em uma regra. Não, em uma regra. Porque vai ter gente que vai falar assim, mas meu bebê não passou por isso. Será que tem alguma coisa errada? Não, seu bebê é uma pessoa independente. Isso. E ele pode não estar encaixado no que é dito tradicional. Por exemplo, tem pessoas que com 15 anos se revoltam e vivem uma adolescência assim, agressiva e violenta de dentro para fora. E tem gente que é mó paz, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa. Então, acho que a gente não pode usar as redes sociais como tabela de um checklist da maternidade. A gente tem que lidar com as coisas de uma forma mais tranquila. Sim. Acho que é isso. Fechamos o nosso review de 2 meses com o nosso menino dormindo do início ao fim. E aí tu pode já ver a diferença do primeiro pro segundo mês. Olha como ele dorme tranquilo. Terceiro mês, o pai dele vai estar aqui dormindo junto com ele. Aí vai ser um meu review de terceiro mês da Cris. Eu vou estar aqui assim, ó. Às vezes você vai estar bem, Mas não quer. Eu dormindo é o melhor que eu posso ter. Às vezes você vai estar melhor aqui. Pode ser. Quando se destrói muito. Mas eu acho que o corpo feminino, como ele demanda mais doce durante a amamentação, a gente tá sempre assim, virada no açúcar, entendeu? Entendi. Então a gente pode estar com sono, dor física de sono, mas a gente tá aqui, maternidade, É isso. É isso. Comente o que você achou deste vídeo gigantesco. E não esqueça de deixar aqui qualquer pedido, qualquer pergunta, qualquer demanda e... O que eu tinha pedido? Memória. E mais alguma coisa. Eu fui falando um monte de coisa pra vocês comentarem aqui. Vai comentando. Vai comentando. Vai falando, qualquer coisa a gente conversa. Tá bom? Tá bom. Beijos. E até a próxima. Tchau.